Olá, caro estudante. Neste momento, você que está se preparando aí para fazer provas dos CREAS em todo o Brasil, em especial agora o de Goiás e depois o de Tocantins, eu vou agora comentar com você aqui sobre a lei. Vou comentar a lei 6496 de 77. Uma lei que vai estar tratando aí especificamente, né, da anotação de responsabilidade técnica e também vai falar sobre a mútua, tá? Ok, pessoal? Então se liga aí nessas dicas que eu irei te passar agora. Isso não dispensa que você tenha que fazer o quê? A leitura e releitura da lei seca, tá? A lei seca está disponível aí no site. E não se preocupe também em ficar pensando, poxa, essa lei, ela fala muito em Ministério do Trabalho. Não tem mais Ministério do Trabalho, mas a lei não foi alterada. Então, se a pergunta vier de acordo com a lei, você vai ter que marcar de acordo com a lei, tá, pessoal? Tá ok? Porque entenda-se Ministério do Trabalho ou outro ministério que esteja exercendo naquele momento aquela função, tá bom? Então vamos para cá. Essa lei fala o seguinte, no seu preâmbulo, institui a anotação de responsabilidade técnica na prestação de serviços de engenharia, arquitetura e agronomia e autoriza a criação pelo CONFEA da multa, que é a Caixa de Assistência, entendeu? É uma caixa, né, de assistência aos profissionais que são registrados no CREAS. Então, pessoal, eu vou passar agora a comentar com você aqui. Lembrando só que quem vai tratar de maneira em pormenores, né, de maneira detalhada, sobre a anotação de responsabilidade técnica é a resolução 1025 de 2009. Essa resolução, inclusive, faz parte aí do nosso trabalho, né? E eu estarei comentando também ela aqui com você em breve. Mas agora, essa lei ela vai dar o que? O pontapé inicial aí no que se refere a este documento tão importante, que é a ART. Se você já verificou as obras que estão acontecendo, tem sempre uma placa, né? Lá embaixo tem o responsável, em cima tem o responsável técnico, logo em seguida vem a ART número tal, entendeu? Então essa ART, ela é o que, pessoal? Ela é obrigatória para a execução de obras, prestação de serviços aí que envolvam a engenharia, a agronomia e a arquitetura. Tá aqui, ó. Logo no primeiro artigo fala o seguinte: todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia, arquitetura e agronomia tem que ter o quê? Está sujeito à anotação de responsabilidade técnica. Está sujeito o quê? A ART. Você não pode esquecer disso. Está lá na placa dos empreendimentos. Então, ela vai definir o quê? Logo o segundo artigo fala o seguinte, que a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento, por empreendimentos, né, de engenharia, arquitetura e agronomia. Então, pessoal, a ART ela é obrigatória para quaisquer obras, para quaisquer empreendimento, prestação de serviço no âmbito da engenharia, arquitetura e agronomia. Então, aí o que é que acontece? Ela é efetuada aqui. Quem é que efetua essa anotação de responsabilidade técnica? É o responsável, né, ou a empresa, né? É o que fala aqui o nosso primeiro parágrafo do artigo 2º. A RT será efetuada pelo profissional ou pela empresa, entendeu? Nos CREAS, tá? Então ela é efetuada onde? Nos CREAS. E mais detalhes sobre essa ART, como eu te falei, você vai ler na resolução 1025 de 2009, tá bom? Então tá. Agora, o que acontece? O segundo parágrafo vai falar uma coisa importante para nós, essa é a taxa. Quem é que define os critérios e os valores da taxa, entendeu? Dessa ART? Porque a ART ela vai sair mediante o pagamento de uma taxa. Então, quem é que define os critérios e os valores dessas taxas é justamente o CONFEA. Mas só que o CONFEA vai submeter isso ao referendo, à aprovação, à homologação do Ministério do Trabalho, tá bom? Do Ministério do Trabalho. Então é isso que eu tinha que falar sobre essa questão aí dos valores das taxas, tá bom? Agora o seguinte, quando a pessoa for executar uma obra e não tiver a ART, ela está sujeita ao quê? A uma multa, tá bom? Essa multa é instituída pela Lei 5.194, tá bom? De 66, que na linha A.
E essa multa varia o quê? De 1 a 3 quintos de um valor de referência. Não vou entrar aqui em detalhes sobre esse valor. Tabela, com certeza, você vai ter acesso lá quando você estiver trabalhando no CREA. Então, de 1 a 3 quintos desse valor de referência é a multa que a pessoa vai pagar por não ter no seu empreendimento a ART, a anotação de responsabilidade técnica, entendeu? Então tá bom. E quem é que paga é o profissional ou a empresa, né? Tá. Então tá, pessoal. Agora falei para você aqui, de modo geral, que a ART é a anotação de responsabilidade técnica. Quem efetua ela é o profissional ou a empresa juntamente aos conselhos. Te falei que ela é obrigatória em qualquer obras, empreendimentos, prestação de serviço no âmbito da engenharia, arquitetura ou agronomia. Ela tem uma taxa, que essa taxa ela é fixada pelo CONFEA e necessita de referendo do Ministério do Trabalho. E falei para você que a sua falta enseja a multa, segundo o artigo 73, a linha A da Lei 5.194, entendeu? De 66, tá? Que é uma lei que nós também estamos trabalhando aí com você no YouTube. Beleza, galera? Então tá, agora vamos falar aqui sobre a multa. Multa que é o quê? Que é a Caixa de Assistência aos Profissionais registrados nos CREAs. Então essa multa ela vai fornecer aí, a prestar serviço, ela vai o quê? Fornecer benefícios ou prestações aí àquelas pessoas que vierem a necessitar por falta de trabalho ou qualquer situação. Então essa multa ela tem o quê? Tem um patrimônio próprio, né? Tem um patrimônio próprio, tem a sua renda e patrimônio próprio, ok? Então é o que define aqui, ó. O CONFEA fica autorizado a criar, nas condições estabelecidas ali, uma multa de assistência aos profissionais de engenharia, tá bom? Essa multa ela é vinculada diretamente ao CONFEA, terá personalidade jurídica, patrimônio próprio, sede em Brasília e também tem representações em todos os CREAs do Brasil. Então vamos lá, essa multa, que é uma caixa de assistência aos profissionais de engenharia, agronomia e arquitetura, na falta de serviço ou de algumas necessidades urgentes, né, de alguns imprevistos, né, de alguns infortúnios. Essa multa ela possui o quê? Ela possui personalidade jurídica, ela tem o que? Representações em todo o Brasil, nos CREAs de todo o Brasil, ela está vinculada ao CONFEA, né? Você não pode esquecer nunca disso, né? E a sede dela aqui no DF, tá? Agora, olha só, na lei, a lei aqui vai falar, no parágrafo 2º do artigo 4º, que o regimento da multa ele deverá ser o que? Aprovado pelo Ministério do Trabalho. E nas competências do CONFEA, que eu vou ainda comentar com vocês, lá no artigo número 13, fala que compete ao CONFEA aprovar, elaborar e aprovar o regimento da multa. Então surge aí uma questão importante, né? Nessa lei. Fala que compete ao CONFEA aprovar o regimento da multa e lá na frente fala que compete ao Ministério do Trabalho aprovar o regimento da multa, mas fala lá na frente também que compete ao CONFEA elaborar e aprovar, tá bom? Então não vamos discutir isso quanto a isso, mas poderá cair, uma questão dessa aqui dificilmente irá cair no concurso, né? Que poderá causar questão de nulidade, anulação, tá bom? Então tá, pessoal. Então já falei um pouco sobre a multa, que é uma caixa de assistência aos profissionais que estão registrados no CONFEA, entendeu? Essa multa ela possui patrimônio próprio, personalidade jurídica, sede em Brasília e representações em todo o Distrito Federal, está vinculada ao CONFEA. O regimento dela é elaborado e aprovado pelo CONFEA, mas também fala aqui na própria lei que compete ao Ministério do Trabalho elaborar esse regimento, quer dizer, aprovar o regimento. As rendas, pessoal, olha só, existe uma taxa, que é essa taxa aí, né? As rendas do CONFEA, você vai ver lá no artigo 11, tá? Então, é 1/5 da ART. A ART, 1/5 da renda do ART é renda do CONFEA. Né? 1/5 da ART vai fazer parte aí, né, da renda da multa, 1/5, né? A taxa de inscrição, né, que é uma contribuição dos associados cobrada anual ou parceladamente, simultaneamente com as devidas aos créditos. Uma contribuição, né? Então, 1/5 da ART constitui renda da multa, tá bom?
uma contribuição dos associados, que pagam anualmente ou parceladamente. Aí vem depois doações, legados, quaisquer valores advindos, bem como outras fontes e outros rendimentos patrimoniais. Então, são 4 itens que vai constituir o que? As rendas da multa. Você não pode esquecer, 1/5 da ART, uma contribuição dos associados que pode ser pago anualmente ou parceladamente, doações, legados ou outras situações que virão a acontecer e outros rendimentos patrimoniais. Outros rendimentos patrimoniais, como por exemplo aplicações na poupança, né? É um rendimento patrimonial. Tá, beleza. Aí, o que acontece? A multa, ela oferece para você benefícios ou prestações, tá? Isso aí, onde é que vai falar para nós na lei quais são esses benefícios e essas prestações? Aí você vai ficar bem que assim, você vai estar entrando em contato, né? Na lei, no artigo número 12, né? A multa, na forma do regimento e de acordo com as suas disponibilidades, assegurará os seguintes benefícios e prestações: auxílios pecuniários, auxílio funeral, pecúnio aos cônjuges supérstites. O que significa cônjuge supérstite? Aquele cônjuge que é sobrevivente, né? Que na verdade teve seu esposo que faleceu, né? Bolsa de estudo, assistência médica, hospitalar, dentária, entendeu, pessoal? Então, você vai dar uma lida aí nesse artigo 12 e que alguns casos são reembolsáveis totalmente, outros parcialmente. Isso é importante você dar uma observada, beleza? Então tá aqui, as rendas eu já falei, os benefícios e as prestações, o CONFEA. Agora, o CONFEA, ele tem, no âmbito da multa, algumas incumbências, né? Como por exemplo, supervisionar, fiscalizar a multa, né? Ele fiscaliza, ele aprova o balanço, o balancete, o orçamento e a prestação de conta da multa. O CONFEA faz o que? Faz a aprovação disso tudo. Ele elabora o regimento da multa, justamente, né, com o Ministério do Trabalho tem essa mesma competência, né? E outra coisa, pessoal, eu não havia falado antes, né? Mas a composição aí, porque o CONFEA, quer dizer, a multa, tem uma composição plural, uma composição colegiada de 3, a composição está no artigo 5º, ela possui o quê? Ela possui 5 membros, 3 indicados pelos CONFEA e 2 indicados pelos CREAS, tá? E o mandato deles é de 3 anos, tá bom? O mandato deles é de 3 anos, tá? E outra coisa, é um serviço que é prestado de forma gratuita, ou seja, sem remuneração, tá bom? Então, compete ao CONFEA indicar os 3 membros da diretoria executiva, né? Fixar a remuneração dos profissionais que trabalham na multa, indicar o diretor-presidente. Então, quem que indica o diretor-presidente é o CONFEA, tá? A fixação e o regimento da contribuição, tá? Isso aqui eu não vou comentar com você. E a solução dos casos omissos. Então, tá. Então, dê uma lida no artigo 13º, que você vai verificar o seguinte, que compete ao CONFEA, no âmbito da multa, fiscalizar, supervisionar, aprovar balanço, balancete, orçamento, né, e a prestação de conta, elaborar regimento, indicar 3 membros, né, e fixar a remuneração e indicar o diretor da multa. Então, o diretor-presidente da multa é indicado pelo CONFEA. O CREA também tem a sua incumbência. Ao mesmo tempo que o CONFEA indica 3, os CREAs indicam o quê? Indicam 2 membros para compor a diretoria executiva da multa. E uma outra incumbência dos CREAs, aqui, que é no artigo 14, fala que ele recolhe a multa, as taxas, né, que são cobradas lá no CREA, que é o 1/5, né, da ART e aquela contribuição dos associados, né? Só quem tem direito a usufruir dos benefícios e prestações da multa são as pessoas que estão associadas, né? E isso aí acontece a partir do primeiro ano, após a primeira contribuição, né? E outra coisa também, esses benefícios são prestados em regras por até 1 ano, tá bom? Então não é durante toda a vida não. Isso aí quando a pessoa consegue se agitar, arranjar um emprego, resolver a situação que estava lá pendente, tá bom? Então tá. Aí, beleza. Então, falei sobre a multa, rendas, benefícios, as competências do CONFEA, competências do CREA. E agora, esse Ministério do Trabalho aí, que nem existe mais no Brasil, entendeu? No atual governo, tem algumas competências, né? Por exemplo, ele é a última instância recursal. Por exemplo, os recursos contra
a multa são resolvidas pelo plenário do CONFER. As demandas, né, que envolverem, entendeu? Então as demandas, quer dizer, os processos vão para o plenário do CONFER. Do plenário do CONFER cabe recurso para o Ministério do Trabalho, em caso de situações denegatórias. Então, primeiramente, quem que resolve as pendências jurídicas da multa é o plenário do CONFER. E que cabe recurso para o Ministério do Trabalho. Então, eu vou dar uma lida aqui para você aqui. Olha aqui, ó. Olha só. No caso de qualquer ato da diretoria executiva da multa, caberá recurso com efeito suspensivo ao CONFER, tá bom? E de toda e qualquer decisão, isso aí é o artigo 17, agora o 18, de toda e qualquer decisão do CONFER referente à organização, administração e fiscalização da multa, caberá recurso com efeito suspensivo ao Ministério do Trabalho. Então, primeiro, de qualquer ato da diretoria da multa, cabe recurso ao CONFER. E nesses três casos aqui, referente à organização, administração e fiscalização, caberá recurso ao Ministério do Trabalho. Então, de qualquer decisão do CONFER referente à organização, administração e fiscalização da multa, de qualquer decisão do CONFER, caberá recurso ao Ministério do Trabalho. E quando ele fala aqui em cabe recurso, sempre está falando aqui a palavra efeito suspensivo. Quer dizer o quê? Que suspende o efeito. Se for aplicada uma multa, aquela multa está suspensa, não vai ser executada, tá bom? Então isso aqui é efeito suspensivo. Então, pessoal, primeiramente, decide a diretoria da multa, que compõe-se de 5 membros, depois das decisões da diretoria, cabe recurso ao CONFER, das decisões do CONFER, cabe recurso ao Ministério do Trabalho. Beleza? Então tá aí. Olha só. Aí o que acontece? Qual é a função do Ministério do Trabalho no âmbito da multa? Eu até relacionei aqui. Última instância recursal. Já falei por quê. Ele referenda. Viu lá que eu falei para você que os critérios e os valores das taxas da ART são definidos pelo CONFER, de referendo do Ministério do Trabalho. Então ele é o referendador dessas taxas e critérios da ART, o referendador, né? Ele aprova o regimento da multa. Já falei para você que tem aí uma espécie de dupla função aí. Ora fala que quem aprova é o CONFER, ora fala que quem aprova é o Ministério do Trabalho. Então ele é o aprovador do regimento da multa. Ele autoriza a alienação, a aquisição e alienação de bens imóveis deverá ser autorizado pelo Ministério do Trabalho. A alienação de bens imóveis da multa deverá ser autorizada pelo Ministério do Trabalho. Tá bom? Alienação quer dizer o quê? Vender, doar. Adquirir quer dizer o quê? Comprar, receber em doação. Então é isso. Autorizador, quem autoriza? O Ministério do Trabalho. Ele é um interventor. Olha, vou ler para você aqui. Isso aqui é importantíssimo, tá bom? Artigo 15. Quaisquer irregularidades na arrecadação, na concessão de benefício ou no funcionamento da multa, ensejará intervenção do CONFER, tá? Para restabelecer a normalidade. Ou do Ministério do Trabalho, quando se fizer o que necessário. Então, primeiramente, para regularizar questões relativas à multa, né? Primeiro que intervém é o CONFER, tá bom? Para restabelecer a normalidade. E em caso de necessidade, ou supletivamente, quem vai intervir vai ser o próprio Ministério do Trabalho, beleza? E pessoal, claro que como eu te falei aqui sobre a ART, te remeti à resolução 1025 que vai tratar detalhes, falei para você aqui sobre a multa, né? Falando sobre a multa, o que é a multa, que é uma caixa de assistência aos profissionais que estão registrados nos CREAS, a renda, os benefícios, a função do CONFER no que tange a multa, as competências dos CREA. Falei para você que existe aí na lei 5 competências para o Ministério do Trabalho no âmbito da multa, né? E agora vou terminar nossa aula. Terminei a aula, pessoal, e te espero, te aguardo nos nossos próximos cursos, tá bom? E quero que você dê uma lida e realize na própria lei, tá bom? Lembrando só que o nosso material de 1000 questões, ele possui 550 da parte que envolve ética e administração pública, que envolve a legislação específica aí, que está no edital, e também a legislação do sistema CREA-CONFER. Nesse livro aqui só não tem a resolução aí, quer dizer, a ISO 9000 e 9001 de 2015. Não tem nesse livro aqui, tá? É um outro livro que vai ser vendido à parte, que está sendo elaborado pelo professor Álvaro Dias, tá?
Então, só da parte da legislação aí, que está dentro de conhecimentos complementares, não tem somente a ISA, mas o restante tem 550 questões estilo certo e errado aí para teoria digital. E aí tem mais 450 que envolve português 100 questões, informática 100 questões e raciocínio lógico 250 questões. Então é um livro de 1000 questões, tá? Você poderá comprar ele impresso aqui em Taguatinga, na Banca Paranoá, né, aqui no centro de Taguatinga, ou você poderá comprar comigo, né, em PDF, que está R$ 45, impresso está 50, tá? E lembra só que para você comprar esse material, você pode entrar em contato comigo pelo 991-990866. Ronilson, mas eu quero mesmo é saber do aulão. Pessoal, nós temos um aulão, um domingão inteiro agora, domingo que vem, é o nosso primeiro aulão da série de 4, onde a gente vai estar abordando todos os conhecimentos aí, para quem vai fazer para assistente administrativo, para quem vai fazer para agente de fiscalização. Então, e também serve para nível superior aí as matérias básicas. Então, se liga aí da programação, para você pegar a programação, valores, valor antecipado, que é mais barato, para você saber tudo isso aí, é comigo mesmo, pelo telefone 991-990866. Ou seja, você não vai me ligar, você vai me mandar um WhatsApp, que eu vou te passar a programação aí do nosso próximo evento. Beleza, galera? Muito obrigado, valeu aí, tchau!